Hoje nós falaremos de dois conceitos. O primeiro deles é o conceito corte, né? Muitas das vezes a palavra corte ela nos lembra algo diferente, lembra sobre o cortejo, né? Mas nesse caso, a corte na ecologia ela tem uma definição voltada à organização dos indivíduos em classes etárias. Então, só relembrando que uma das maneiras com que nós organizamos a população, que nós analisamos a população, está linkada, está direcionada à divisão dos indivíduos que integram a população em classes etárias. E isso nos ajudará na hora de se desenvolver uma planilha, uma tabela de análise de desenvolvimento da população, que recebe o nome de tabela corte, onde nós conseguimos ver gerações de indivíduos dentro de uma população e com isso analisar se essa população ela se mantém estabilizada, se ela tende a crescer ou se ela tende a regredir em número de indivíduos. Então, corte no contexto ecológico está voltado ao agrupamento de indivíduos em classes etárias, né? Em jovens, em adultos, em senis, né? Ou em alguns casos nós temos classes etárias que antecedem a juvenilidade, né? Como ovos, como larvas, né? Então isso tudo aí está dentro da caracterização, da categorização de corte. Um outro termo também, e esse eu acredito que seja mais familiarizado a vocês, é o fotoperíodo. O fotoperíodo é um período diurno, ou seja, o período no qual se tem a presença luminosa, né, que se tem a incidência luminosa, no qual exerce uma influência muito importante para os animais na regulação das suas atividades e, muitas das vezes, na questão da regulação sazonal das atividades. A luminosidade ela tem uma influência muito importante na biologia, na fisiologia dos organismos, né? Você percebe que muitos animais e muitas plantas têm um processo muito ligado à sazonalidade. A reprodução de alguns animais é ligada à sazonalidade. Eles só se reproduzem em um determinado período do ano, onde as condições ambientais, bióticas e abióticas, são-lhe favoráveis para isso. Algumas espécies de aves, por exemplo, só vão se reproduzir num período aí que está aí do meio para o final da primavera, uma vez que quando seus filhotes nascerem, as plantas tenham fruto para poder nutri-los, os insetos estejam em grande quantidade e disponíveis para nutrição, a temperatura seja adequada para a sobrevivência dos indivíduos nos primeiros estágios de vida. Então, existe essa influência. É visto que você mesmo tem uma influência, mesmo que os humanos acabem artificializando, né, o ambiente, nós ainda temos a influência do fotoperíodo. Quando está escuro, a tendência do nosso organismo é ir para o processo de descanso, é parar suas atividades normais, rotineiras, né, a atividade de trabalho, entre aspas. Então nós sentimos essa influência do fotoperíodo. Muitas plantas elas têm uma influência muito forte do fotoperíodo no processo de fisiologia da fotossíntese. Dentre elas, nós podemos chamar muita atenção para plantas de região de deserto, para as cactáceas, por exemplo, que juntamente com outras, como é o caso das crassuláceas, elas têm uma fotossíntese diferente, onde durante o dia, enquanto tem luz, elas capturam essa energia luminosa e só vão receber o dióxido de carbono para poder utilizar essa energia luminosa na formulação da glicose à noite. Então, o fotoperíodo influencia até no processo da fotossíntese, nesse caso de planta. Obviamente que todas as plantas têm um processo fotossintético, né? Elas têm pouca ou muita clorofila, mas esse tipo de planta tem um metabolismo diferente para a sua fotossíntese. Você deve observar que algumas aves
aves domésticas, por exemplo, como é o caso de galinhas, assim que o sol começa a se pôr, elas exercem o princípio de Hale, elas se empoleram todas próximas umas às outras para poder se proteger, porque o instinto delas já lhe mostra que durante o período de penumbra e de escuridão, a chance de predação é maior, né? Então elas vivem Hale durante esse período, assim como as garças que vimos no exemplo anterior. Ainda falando de galinhas, a ovoposição delas, a postura de ovos, a ovopositura, desculpa, a postura de ovos, ela tem muito a ver com o fotoperíodo. Existem épocas do ano em que as galinhas botam menos ovos em função de um dia menor. Então, o fotoperíodo ele tem essa influência muito forte em organismos tanto animais quanto vegetais. Uma outra coisa também que deve se destacar é que nós costumamos classificar os indivíduos, as espécies, em fotoperíodo positivo e fotoperíodo negativo, pois tem algumas que têm suas atividades ocorrendo, são estimuladas pela presença de luz. E ao contrário disso, existem algumas espécies que têm as suas atividades estimuladas pela ausência de luz. São os animais de hábito noturno, né? Nós podemos chamar a atenção, destacar bastante aí, por exemplo, as corujas, os morcegos. São animais em que existe neles um princípio que é a fotofobia, eles têm medo da luz. Então o estímulo de atividade deles é oposto, é um fotoperíodo negativo, eles só têm as suas atividades ocorrendo com a ausência de luz.